Vou pedir para o Mateus estar nos ajudando. Pode passar o slide, Mateus. Então, nós temos aí um pequeno resumo, né, da nossa lição de hoje. Esse quadro nós já passamos para os irmãos, mas aqui nós enfocamos somente a igreja de Sardes. Então, a igreja de Sardes, ela vai receber de Cristo um elogio. O elogio é que alguns da igreja têm sido fiéis. Então, os irmãos lembram da igreja de Tiatira, né? A igreja da semana passada. A igreja de Tiatira, ela tinha os infiéis, que estavam seguindo Jezabel. Havia aqueles que estavam no meio termo, né? E haviam os fiéis. Então, haviam 3 tipos de crentes na igreja de Tiatira. E na igreja de Sardes também nós vamos ter 3 tipos de crentes. Nós vamos ter os infiéis, aqueles que estão ali semi-fiéis, né? E os fiéis. Mas a igreja de Sardes, ela vai receber um elogio, né? Alguns dentro da igreja têm sido fiéis. Então, isso já nos chama a atenção, meus irmãos, porque Deus, quando Ele olha para a igreja, Ele não vê como nós vemos. Os irmãos se lembram de Samuel, quando foi visitar a família de Jessé? E Samuel, ele foi ungir o rei de Israel. Jessé apresentou os seus filhos, e Samuel, né, não viu ali nenhum daqueles filhos o ungido de Deus, né? Na verdade, quando se apresentou o mais velho, Samuel disse, certamente é esse. Aí Deus diz, né, não se atente para ele, porque Deus não vê como o homem vê. Nós vemos a aparência, Deus vê o coração. E quando nós olhamos para a igreja, nós nos impressionamos com algumas coisas. Às vezes nós nos impressionamos com o número de pessoas que tem na igreja. Deus não. Deus, Ele vê os fiéis. Ele conhece os fiéis. E na igreja de Sardes, nós não sabemos quantos membros havia na igreja de Sardes, mas nós sabemos que somente uns poucos desses membros é que eram fiéis. Então essa igreja também vai receber uma crítica. A crítica que essa igreja recebe é que essa igreja ela estava morta. Aos olhos de Deus, ela é uma igreja morta. O Senhor dá uma instrução a essa igreja para que ela se arrependa dos seus pecados, né? E fortaleça o que ainda resta. Então Deus está dizendo assim, olha, tem aí um grupo pequeno que é fiel, então fortalece esse pequeno grupo. Fortalece o que ainda resta, o remanescente fiel. E a promessa, os fiéis serão honrados vestidos de branco, né? Os fiéis serão honrados vestidos de branco. Na verdade, são 2 promessas, aí nós colocamos apenas uma, depois nós vamos ver as 2 no final da nossa lição. Próximo slide. Capítulo 3, versículo 1, né, a parte A do versículo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então os irmãos se lembram que é muito importante a maneira como Jesus se apresenta para cada igreja. E a maneira como Jesus se apresenta às 7 igrejas é a mesma maneira como ele se apresentou de uma forma geral lá no capítulo de número 1. Então, no capítulo de número 1, Jesus se apresentou. E aqui Jesus se apresenta de forma específica para cada igreja. E como Jesus se apresenta à igreja de Sardes? Como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? O que significa isso? Vamos ver aqui no slide. Jesus se apresenta, Ele é aquele que tem os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos é uma referência ao Espírito Santo. Amém, queridos? É uma referência ao Espírito Santo. Nós vimos isso quando estudamos o capítulo 1. O Espírito Santo ele é apresentado em Apocalipse como os 7 Espíritos. Então Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, ele é aquele que possui o poder para a
igreja. Então, ele é que derrama o poder sobre a igreja, aquele que fortalece a igreja por meio do seu Espírito Santo. Nós poderíamos ler lá Atos capítulo 1, versículo 8. É um versículo bastante conhecido, né? Quem achar pode ler ou até mesmo citá-lo. O Espírito Santo, ele é o poder vivificador da igreja, ele é aquele que dá vida à igreja, e ele é aquele que fortalece a igreja na pregação do Evangelho. Sem o Espírito Santo, não existe pregação, proclamação do Evangelho. Por que que Jesus está dizendo isso à igreja de Sardes? Nós vamos ver durante a nossa lição. Porque os irmãos se lembram que o Apocalipse é um livro que vai ter como tema geral mais do que vencedores, e é um livro que procura impulsionar a igreja à evangelização. E aqui a igreja de Sardes, ela é lembrada por Cristo de que Ele é aquele que tem consigo o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Olha, é uma tremenda mensagem isso. Porque até mesmo uma igreja morta, nós veremos que quando ela busca a presença de Cristo e o poder do Espírito Santo pela palavra, essa igreja ela é vivificada. E ela pode ser usada por Deus para iluminar o mundo. Porque as igrejas são comparadas aqui em Apocalipse? A candeeiros. A candeeiros que brilham. E a igreja é um candeeiro que leva a luz. E como a igreja leva a luz? Pela palavra e pelo Espírito. Então Jesus está dizendo à igreja de Sardes que ele é quem tem os 7 Espíritos. Então, do mesmo modo, ele sustém as 7 estrelas. Portanto, é o verdadeiro sustentador da obra. No entanto, ele está escrevendo para uma das mais impuras igrejas da Ásia. Então, a igreja de Sardes era uma igreja impura, uma igreja praticamente morta. Vamos ver o próximo slide. Os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos, né? Faltou eu escrever ali. É uma referência ao Espírito Santo de Deus. E as 7 estrelas? Vamos conferir capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16, porque Jesus diz à igreja de Sardes que ele tem também as 7 estrelas. Capítulo 1, versículo 16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele tinha na mão direita 7 estrelas. E aqui Jesus, quando se apresenta à igreja de Sardes, ele diz: olha, eu sou aquele que sustenta as 7 estrelas. Agora veja o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, o que são as 7 estrelas? Elas são os anjos das 7 igrejas. Esses anjos, como nós já vimos, podem ser anjos mesmo, ou podem ser, provavelmente, os ministros, né? Os pregadores que estavam à frente das igrejas. Então, o que Jesus está dizendo já de cara aqui no versículo 1? Ele está dizendo que a fiel pregação por parte dos pastores e a ação do Espírito Santo tem poder de vivificar a igreja. Então, eu estava conversando com um amigo esta semana, conhecido da igreja, o pastor Pezzini, e nós estávamos conversando numa videoconferência sobre as igrejas que têm se mantido, né? As igrejas têm se mantido e as igrejas que têm crescido. E o primeiro fator de vivificação da igreja que nós conversávamos, por estatísticas, né, que ele estava me trazendo, é a fiel pregação da palavra de Deus. Fiel pregação da palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, né, que
ele tem os 7 espíritos e ele tem as 7 estrelas. Então Jesus está dizendo para a igreja, olha, a fiel pregação por parte dos pastores e a ação do Espírito Santo pode vivificar a igreja. Isso, irmãos, é algo maravilhoso para nós pensarmos. Às vezes nós temos receio de pregarmos fielmente a palavra de Deus, com medo do que as pessoas vão pensar, ou de que elas vão se colocar contra nós. Certamente, algumas pessoas vão se posicionar contra o verdadeiro evangelho, como se posicionaram contra Cristo, como nós vemos um posicionamento adverso no Salmo de número 2 também, contra Cristo e contra a sua igreja. Mas o Espírito Santo, ele só age por meio da fiel pregação da palavra de Deus. Então Jesus está dizendo ali, o ministro da igreja de Sardes, para que ele não se intimide, para que ele seja fiel à pregação da palavra, porque o Espírito Santo é quem vivifica a igreja. E quando nós falamos da reforma protestante, que foi estudado aqui há poucos dias com o pastor Marcelo, o que foi a reforma protestante? Foi uma volta às Escrituras. A igreja havia perdido a palavra, a igreja já não pregava fielmente a palavra, e na reforma protestante a igreja começou a buscar o que a palavra de Deus diz a respeito do culto, a respeito da maneira de servir a Deus, a respeito da maneira de buscarmos a Deus e a respeito da salvação que Deus tem a nós. Então queremos ser uma igreja forte, uma igreja cheia de vida e uma igreja que leva a vida. Então, meus irmãos, nós temos que buscar sermos fiéis, né? Temos que buscar sermos fiéis à palavra de Deus. Então temos aqui uma palavra de esperança. Mesmo as igrejas mais impuras têm esperança caso se arrependam. Mesmo as igrejas mais impuras. Porque quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos claramente que há igrejas mais puras e igrejas mais impuras. Há igrejas centradas na palavra e há igrejas fora da palavra. Mas uma igreja impura, ela pode se voltar para Deus. E quando ela se volta para Deus, Deus também se volta para ela. Alguém quer fazer algum comentário? Próximo slide. Veja ali o versículo 1, a parte B. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Essa é uma palavra muito dura de Cristo, né, para aquela igreja. Todo mundo acha que você está vivo, mas você, na verdade, está morto. Né? As pessoas, quando olham para a sua aparência, veem uma coisa, mas quando Deus ele olha para o interior da igreja, para o coração da igreja, Deus vê ali tão somente morte. Então, nós percebemos uma espécie de crescimento dos efeitos nocivos das falsas doutrinas nas igrejas que vão sendo descritas. A reprovação genérica das obras dos crentes de Sardes aponta para o comprometimento de duas áreas. Não tinham nem obras de amor, nem zelo doutrinário. Então, a igreja de Sardes, ela é vista por Cristo como uma igreja que não tem nem obras de amor, porque a igreja que nós vimos semana passada, a igreja de Tiatira, era uma igreja que, apesar dos seus muitos defeitos e da correção que Cristo quer trazer a ela, era uma igreja que tinha obras de amor. Então, a igreja de Sardes, ela não tinha nem obras de amor, nem zelo doutrinário. A igreja, na verdade, precisa ter as duas coisas, amor e doutrina. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Éfeso, que foi a primeira igreja que nós estudamos, qual era o problema de Éfeso? Tinha doutrina, mas não tinha amor. Tinha uma ótima doutrina, mas não tinha amor. E Tiatira? Tinha amor, mas tinha perdido a
doutrina. Então a igreja precisa das duas coisas, doutrina e amor. Mas Sardes, a igreja que estamos estudando agora, ela não tinha nem obras de amor, nem zelo doutrinário. Próximo slide. Por isso, apesar de se falar do nome de que vives, o veredito é um só: estás morto. Jesus olhava para aquela igreja, não via nem obras, nem doutrina, é uma igreja morta. Um reverendo presbiteriano, um dos doutores, formado em doutorado pelo Mackenzie, doutor Jadiel, não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele escreve um livro onde ele fala que a igreja, quando a igreja perde o seu sentido. Esse não é o nome do livro, mas esse é o conteúdo do livro. Então, quando a igreja perde o seu sentido, qual é o sentido da igreja, irmãos? Qual é o objetivo de sermos igreja? O nosso objetivo em sermos igreja é adorarmos a Deus e levarmos o Evangelho. E para isso nós precisamos de obras de amor, precisamos de doutrina. Mas muitas igrejas, elas perdem o seu sentido. Elas se tornam igrejas vazias de sentido, de significado. Isso traz um impacto tanto na igreja em si, quanto na sociedade. E infelizmente, muitas igrejas, quando nós olhamos para elas, nós perguntamos, ou devemos perguntar: qual é o sentido dessa igreja? Qual é o propósito dessa igreja? E a igreja de Sardes, ela havia perdido o seu propósito de igreja no mundo, o seu propósito de igreja na terra. Próximo slide. Aliás, volta só um pouquinho, Mateus. Obrigado. É o Ricardo que está ali agora. Obrigado, Ricardo. Olha só, uma igreja que se chama de cristã, por si só, ela deve apontar para uma realidade de vida. Mas quando as obras são fraudulentas e a pureza doutrinária foi abandonada, a realidade é a morte. Por que alguém iria em uma igreja que não tem obras de amor e que não prega a verdade? Essa é uma questão simples. Por que alguém iria em uma igreja que não tem obras de amor e que não prega a verdade? Essa igreja, ela está morta. Ela está morta. Ainda que, aos olhos dos homens, ela tivesse o nome de que estava viva. Então, olha só, irmãos, há uma diferença de como nós vemos e uma diferença de como Deus vê. Porque talvez fosse uma igreja bem frequentada, uma igreja bem participada, uma igreja que tivesse alguns trabalhos bem prestigiados, mas não havia obras de amor e nem pureza doutrinária. Esse é um julgamento de Cristo, que Cristo faz sobre essa igreja. Próximo slide. Capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui fica claro, porque Jesus no versículo 1 diz: conheço as tuas obras. E aqui no versículo de número 2 ele diz: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, ela tinha obras, mas as suas obras não eram íntegras. Não eram obras de amor. E essa provavelmente seja uma das frases mais difíceis de interpretar entre todas as que são ditas por Jesus às 7 igrejas. Que frase é essa? Veja ali o versículo de número 2.
A frase é essa: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque aqui no original bíblico, consolidar, né, como o próprio doutor diz, né, essa é uma das frases mais difíceis de serem traduzidas. E a tradução às vezes parece mate aquilo que está para morrer. Mas uma palavra boa que nós achamos é confirme, né? Ele está mandando a igreja ser diligente e confirmar quem estava para morrer. Ou seja, além do grupo que já estava morto, parece haver um grupo numa espécie de semi-morte ou de pré-morte. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte aqui, irmãos, a gente vai entender. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ou você, a igreja precisa tomar uma atitude. Não pode haver um grupo em pré-morte. Esse pessoal que está em pré-morte, eles precisam ser confirmados, ou em morte ou em vida. Vocês estão entendendo? Não pode ficar em cima do muro. O que Jesus está dizendo é: ou você morre de uma vez, ou você vive para a glória de Deus. E a gente vai encontrar na igreja, muitas igrejas assim, que os crentes, eles não são nem descrentes e nem crentes. E esse é um problema aos olhos de Jesus. Ou a gente se entrega totalmente, ou a gente se entrega totalmente ao mundo, ou a gente se entrega totalmente ao reino de Deus. Porque ficar entre o mundo e a igreja, Cristo não se agrada. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Isso aí, Zé. Na igreja da semana passada, a igreja também tinha essa situação. A igreja precisava tomar uma posição com relação a Jezabel. É bem parecido. Por isso que nós dissemos, né? As igrejas, elas são bem parecidas. Próximo slide, irmãos. Então vamos lá. O Senhor não acusa a igreja de ausência de obras, mas de que elas não são íntegras. Deus caracteriza essa situação de causa como pré-morte, né? Como pré-morte. Próximo slide. Então, haviam obras, irmãos. Haviam obras, porém as obras não eram íntegras. Haviam obras, talvez cultos, reuniões, orações, mas a essência estava perdida. As obras eram vazias, tornaram-se meros ritos religiosos. Queridos, isso pode acontecer com a gente? Aconteceu com essa igreja. A gente pode se tornar mero religioso. Ou meros religiosos. Exato. E quando a igreja, o Homerinho está falando aqui, quando a igreja é maior, ainda é mais fácil ser religioso. Porque às vezes a gente é pouco notado. Menos cobranças, fica fácil. Exatamente. Então haviam obras, mas a essência estava perdida. Meus irmãos, é exatamente isso. Estava conversando com um amigo, né, sobre oração. E nós estávamos conversando o seguinte: nós aprendemos a orar. Eu aprendi a orar, você aprendeu a orar. Só que às vezes, com o passar dos anos, a nossa oração ela vai se tornando uma oração aqui, ó, da cabeça, e não uma oração do coração. Com o passar dos anos, a gente corre o risco de nos tornarmos religiosos e perdemos a essência do cristianismo. É o que parece que aconteceu aqui com a igreja de Sardes. Tornaram-se meros religiosos. A Bíblia fala qual é o povo, é o seu líder. Então, acho que Cristo ele não culpa aqui o líder, mas ele joga a responsabilidade para a igreja.
Então, é necessário que todos façam um autoexame. Agora, o líder sempre tem uma responsabilidade grande, porque é aquele que está à frente da igreja, e ele deveria chamar a igreja aqui a um arrependimento, né? A um arrependimento. Aos olhos das outras igrejas, Sardes estava viva, mas aos olhos de Deus ela estava morta. Veja, irmãos, que julgamento difícil, né? Que julgamento difícil, porque às vezes a gente olha para uma igreja e fala assim, puxa, aquela igreja lá é uma bênção. Mas é Deus que sabe. Então, esse autoexame deve ser feito pela própria igreja. Nós devemos olhar para dentro e fazermos um autoexame. Será que eu estou vivendo a essência do cristianismo ou me tornei um mero religioso? Eu preciso fazer esse autoexame com frequência. E você também precisa fazer esse autoexame com frequência. Sabe aquele exame médico periódico, né, que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer um exame espiritual periódico. Porque senão a gente cai na superficialidade da religião e vai se afastando da essência. Porque são tantas as batalhas, meus irmãos, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, são batalhas cotidianas. E às vezes a gente vai se enfraquecendo, né, espiritualmente. Então, o que o Senhor espera? O que o Senhor esperava da igreja de Sardes? O que o Senhor espera é uma ação por parte da igreja que coloque em evidência a verdadeira situação de cada um. Não tinha 3 tipos de pessoas ali? Mortos, semi-mortos e vivos. Então Jesus está dizendo assim, olha, a igreja precisa tomar uma posição para que fique evidente o que cada um é. Uma distinção clara entre o justo e o perverso. Isso é um repúdio da superficialidade da fé aparente, do comodismo, da convivência amigável entre salvos e perdidos dentro de um mesmo lugar. Irmãos, uma coisa que Jesus detesta, fica claro em Apocalipse, é essa palavrinha aí, ó, superficialidade. Superficialidade cristã. Então, ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente vive, ou a gente não vive. E os salvos, eles não são chamados para viver numa tolerância amigável com os perdidos dentro da igreja. Fora da igreja, sim. Mas dentro da igreja, não. A gente vê isso claramente nas Escrituras. O joio. Sim. Por um lado sim, por um lado não, né? Tem coisa que a gente não consegue, às vezes a gente não consegue, né, mostrar claramente. Mas quando é bem claro, quando é bem distinto, aí a igreja tem que tomar uma posição. Como era o caso de Jezabel lá na igreja de Tiatira, né? Mas às vezes a igreja até sabe claramente quem é o joio, mas ela não consegue provar, né, que o joio é joio. Então ela vai nessa convivência até a volta de Jesus Cristo. Nesse caso, a nossa constituição da igreja fala sobre o fórum íntimo, que aí é a mão de Deus que vai pesar sobre a pessoa, quando não existe esse arrependimento. Uma igreja pura, só de crentes, nunca vai existir na terra. Uma igreja onde vai ter só cristãos ali, nunca vai existir. Isso aí só na volta de Jesus Cristo. Só na volta de Jesus Cristo mesmo. Próximo slide. Mas olha, eu vou dar um exemplo, Renato. Vamos abrir lá em Romanos, só para não ficar no ar aqui. Abra lá em Romanos.
Eu vou ter que procurar aqui, tá, irmãos, o versículo exato. Romanos capítulo 16. Veja lá, Romanos capítulo 16. A gente vai entender um pouco melhor. Os irmãos estão aí? Romanos 16? Eu não vou pregar aqui, tá? Porque senão não vai dar tempo de fechar ali a igreja de Sardes. Mas eu vou ler aqui, você vai entender. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos. Então tem algumas pessoas que a vida delas, elas provocam o quê? Divisões e escândalos. São pessoas que não ajudam, são pessoas que não cooperam, mas elas atrapalham, elas causam divisões dentro da igreja. E elas trazem também o quê? Escândalos. A vida delas é uma vida vergonhosa, uma vida que envergonha o nome de Cristo. Então Paulo diz o quê? Afaste-se dessas pessoas. Afaste-se. Às vezes, a gente tem até dificuldade de disciplinar essas pessoas, porque para disciplinar você precisa de provas, você precisa de testemunhas, você precisa de uma confissão. E tem coisas que a gente não tem provas, nem testemunha, nem confissão, mas a gente sabe. Então Paulo está dizendo o quê? Afaste-se dessas pessoas. Versículo 18. Porque essas pessoas, elas não servem Jesus, nosso Senhor, e sim a sua própria vontade, sim o seu próprio ventre. E com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. São pessoas boas de lábia, Paulo está dizendo. Pois a vossa obediência, agora Paulo está falando dos verdadeiros crentes, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Então, quando a gente anda com uma pessoa e percebe que essa pessoa não vive o cristianismo, ela se diz cristã, mas não vive o cristianismo, a gente tem que se afastar dela. Porque ela já conhece a palavra e não se emenda. Então, é mais ou menos isso que Deus está dizendo também aqui. Esse texto se aplica à igreja de Sardes e se aplica também a cada um de nós. Acho que é isso, Renato. Agora vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 3. Então, um dos temas frequentes de Apocalipse é a necessidade de cada cristão assumir a verdadeira identidade. Então, Apocalipse 22:11 vai dizer assim: aquele que está sujo, suje-se ainda mais, e aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Então, Jesus vai dizer, né, olha, assuma a sua identidade, ou você é cristão ou você não é. Se você é sujo, suje-se. Se você é limpo, limpe-se, cada vez mais, até a volta de Jesus Cristo. Quem está limpo tem que tomar cuidado para não sujar. O que Jesus não quer dentro da sua igreja é um meio sujo. Mas a gente sabe que esse meio limpo, né, ou meio sujo, dá na mesma. A gente sabe que esse tipo de gente sempre vai ter. Mas a igreja ela tem que estar precavida desses irmãos. Próximo slide. Ou não irmãos, né? Então o Apocalipse não admite meio termo, não aceita a religião intermediária entre a santidade de Deus e as adaptações mundanas. O que Jesus espera aparentemente é que o grupo fiel expulse da igreja o grupo pré-morto.
ou então que este grupo se arrependa e volte à vida. Então esse grupo precisa ser confrontado. Ou vocês se arrependem, ou vocês, né, vão seguir o seu caminho no mundo. O que vocês querem? Então, aqui o líder da igreja é chamado a confrontar a igreja a respeito do seu posicionamento. E, meus queridos irmãos, quando a igreja começa a ser confrontada dessa maneira, uma parte sempre sai. Uma parte sempre sai, porque Paulo fala a Timóteo que eles não suportarão a sã doutrina. Então eles vão sair. Se a igreja começar a ser fiel à palavra, né, uma parte sai. Próximo slide. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Veja que interessante como começa o versículo de número 3, né? Eles deveriam lembrar do quê? Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Então, eles receberam o verdadeiro evangelho. Lá no começo, essa igreja ela recebeu o verdadeiro evangelho. Então, eles deveriam se lembrar do verdadeiro evangelho que eles haviam recebido e deveriam voltar a esse evangelho de uma maneira simples. Né? De uma maneira simples. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Meus irmãos, olha, a gente pode escolher uma vida torta. Pode. Mas a gente já recebeu a luz. Nós já recebemos o verdadeiro evangelho. E hoje ele está diante de nós como nunca, porque aquelas igrejas lá da Ásia Menor, elas não tinham a Bíblia, cada crente não tinha a Bíblia na mão, não. Eles, para ouvirem o evangelho, eles tinham que fazer o quê? Se reunir. Hoje não, hoje nós temos a Bíblia na igreja, hoje você tem videozinho que você recebe, hoje você tem a Bíblia na sua mão, no seu celular. No meu celular eu tenho uma Bíblia que tem a Bíblia corrigida, a Bíblia atualizada, é tudo de graça. Então nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos o conhecimento, basta buscá-lo, basta querer conhecer e basta querer viver as Escrituras. Então o Senhor coloca diante da igreja uma escolha. Olha, vocês querem ter vida? Voltem ao verdadeiro evangelho e se arrependam dos seus pecados, né? Das suas falhas, porque era uma igreja que estava ali se desviando do verdadeiro evangelho. Próximo slide. Semelhante à igreja de Éfeso, Jesus conclama a igreja de Sardes a lembrar-se, porém não do momento da queda em si, mas do tesouro recebido, o evangelho, o qual devia estar fazendo toda a diferença, mas não estava fazendo justamente porque não estava sendo guardado por eles. Olha só, Jesus ele é espetacular, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o. Esse era o problema daquela igreja. Eles tinham ouvidos para ouvir, mas não tinham coração para crer. A palavra entrava nos ouvidos, mas não descia no coração. O que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7? Construção de duas casas. Casa na areia, casa na rocha. Casa na areia é aquele que ouve e não pratica. Quando vem a provação, são as tempestades, né, transbordam os rios, a casa desaba. Mas aquele que construiu a casa na rocha é aquele que ouve a palavra e a pratica, e aguarda. Lá em Tiago vai estar escrito, né, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Essa igreja ela havia recebido o verdadeiro evangelho, mas ela não vivia o verdadeiro evangelho. Há uma diferença entre ouvir e uma diferença entre ouvir e viver.
E, meus irmãos, aqui está a diferença entre os cristãos. Muitos ouvem, mas poucos são aqueles que ouvem e vivem o verdadeiro evangelho. E a vida espiritual, o enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito, acontece quando nós ouvimos e praticamos as Escrituras. Sim. Bem citado, presbítero Manuel. Salmo 119, né? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Salmo 119 é uma exaltação às Escrituras. Muito bem. Próximo slide. Está bem pequenininho, eu vou ler aqui. Então só resta uma alternativa de salvação, o arrependimento. Então Jesus está chamando a atenção da igreja de Sardes? Está. Mas Jesus está chamando a atenção dessa igreja para que ela continue morta? Não. Jesus está chamando a atenção desta igreja para que ela volte à vida. E a maneira de voltar à vida era o arrependimento. No contexto, significa uma profunda mudança de mente, um reconhecimento de que, apesar de ter recebido o maior dos tesouros, a igreja não deu o devido valor a isso. Antes deixou-se consumir pelos desejos pecaminosos do mundo e mover-se por uma religiosidade sem compromisso. Então eu posso ouvir a palavra e me tornar um religioso, apenas isso. Ou eu posso ouvir a palavra e me tornar um seguidor de Cristo. Próximo slide. Cristo, por várias vezes, disse que viria como ladrão na noite. E esse é um dos motivos pelos quais ninguém pode marcar a data da volta de Jesus. E, ao mesmo tempo, ninguém pode dizer que ela não será a qualquer momento. Então vamos ver ali o versículo de número 3, mais uma vez. Alguém poderia ler Apocalipse capítulo 3, o versículo 3, bem alto? Lembre-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, como que o ladrão vem? Ele vem na hora que você não sabe, né? Porque se você soubesse a hora que o ladrão viria, você esperaria por ele, com a polícia lá, bem armado na frente da sua casa, né? Mas a gente não sabe. Então vamos ver aqui, vamos ler esses textos bíblicos aí. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 43 e 44, diz assim: mas considerai isso. Aqui Jesus está trazendo uma exortação à vigilância. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus vai vir numa hora que o pessoal não vai estar esperando. Segundo Tessalonicenses, capítulo 5, o primeiro Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, ou primeira, né, Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira porque é a epístola, versículos 2 a 4. Vamos ler do 1 ao 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não necessitais de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de
surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Olha só o que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Ele está dizendo que Jesus vem como ladrão, mas não para a igreja. Porque a igreja espera a volta de Jesus todo dia. Então, se ele voltar hoje, para nós não vai ser surpresa, a gente está esperando por ele. Ele vai pegar de surpresa o mundo. Mas a igreja espera por Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler o 9 e o 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa da vinda de Jesus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E por fim, Apocalipse 16. Versículo 15. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 3. Versículo de número 3. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, algumas coisas aqui, irmãos, são importantes. Nós lemos esses versículos para ficar bem notório que é muito repetido na Bíblia que Jesus ele virá como ladrão. E quando a Bíblia dá muita ênfase a uma coisa, é porque esse fato ele é importante. Infelizmente, tem muitas pessoas que marcam o dia da volta de Jesus. Você já ouviu isso aí? Tem algumas igrejas, algumas religiões que falam, olha, Jesus vai vir dia tal. Qual é o problema disso? O problema disso aí é duplo. Primeiro que é uma mentira. Deus está dizendo aí claramente que ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Ele vem como ladrão. Segundo, se eu soubesse o dia que Jesus viria, eu ia ficar mais sossegado. Então, eu não vou vigiar tanto, porque eu sei quando ele vem. Se eu soubesse que ele viria, por exemplo, semana que vem, bom, Jesus vem semana que vem, então é a hora de fazer caridade. De orar bastante, de me arrepender dos meus pecados. Então, eu vou viver um cristianismo naquela semana que antecede a volta de Jesus. Mas, irmãos, ninguém pode dizer quando ele voltará. Então, os falsos crentes, eles vão ser apanhados de surpresa, porque, puxa, eu não estou preparado. Mas a verdadeira igreja, ela se prepara. Por isso, Jesus fala da parábola, alertando acerca da vigilância. Por isso que a Bíblia enfatiza tanto, olha, ele vem como ladrão, vamos estar prontos para a sua vinda, preparados para nos encontrarmos com ele. E o que Jesus está dizendo à igreja de Sardes aqui, olha, se preparem, porque ele pode voltar a qualquer momento, e ele pode voltar inclusive hoje. Nós não sabemos quando ele voltará, então devemos estar sempre prontos, vigilantes, atentos. Por isso, meus irmãos, o tempo do arrependimento é hoje.
O tempo do arrependimento é hoje, não é amanhã. O tempo do arrependimento é hoje, amanhã pode ser tarde. Próximo slide. Mas no caso desses crentes em Sardes, a volta de Jesus seria uma má notícia, pois a vinda de Jesus não seria uma vinda benéfica, justamente porque os pegaria de surpresa. Novamente, a ideia dessa vinda pode não ser exclusivamente relativa à segunda vinda de Cristo, formal de Cristo, mas a algum momento específico em que Cristo viria para exercer sua disciplina ou juízo sobre a igreja. Vou explicar. Quando Jesus fala que ele vem, isso tem dois significados para a igreja. Ele vem na segunda vinda, mas ele também vem para trazer julgamento sobre a igreja local. Então, se aquela igreja não se arrependesse, Jesus viria também para fazer julgamento sobre ela. Mas o texto aqui, a ênfase dele fica bem claro, né? A ênfase maior é com relação à segunda vinda de Jesus. Próximo slide. Olha só que interessante. A igreja de Sardes estava situada num alto monte, com uma muralha natural. Não havia como entrar na cidade. Só era possível atacar a cidade por uma única fissura na rocha ou escalando-a. Então a cidade de Sardes era uma cidade bem protegida. Como entrar em Sardes? Não tem como, só tem um lugar de entrada ou escalando o paredão, né? Escalando o paredão. Porém, por 2 vezes, durante a noite, a cidade foi invadida e destruída. No ano 549 a.C. e no ano 218 a.C. Então, essa cidade ela foi invadida e destruída durante que horário, irmãos? Durante a noite, quando seus habitantes eles estavam dormindo. O exército inimigo veio, entrou por aquela passagem, e uma parte escalou a muralha. Os habitantes estavam dormindo, quando perceberam, estavam sendo atacados. Não houve como se defender. Também um terremoto destruiu a cidade parcialmente no ano 17 a.C. Ali é ano 17 depois de Cristo, tá? Eu coloquei antes de Cristo, mas é 17 depois de Cristo. Então, a cidade, como o terremoto vem? O terremoto também vem a hora que ninguém espera. Por isso que Jesus disse, olha, eu venho como ladrão da noite. A hora que ninguém estiver esperando. Então, essa igreja de Sardes sabia o que é ser atacada como ladrão da noite. Próximo slide. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Uma palavra triste de Jesus. Porque Jesus está dizendo, olha, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. É um grupo pequeno. Infelizmente, né, irmãos? Poucas pessoas apenas não haviam contaminado ali as suas vestes. O que é contaminar as vestes? Essa é uma linguagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós estudamos sobre leis de coisas puras e leis de coisas impuras. Essas leis elas fazem referência ao pecado. E Jesus está dizendo aqui, poucas pessoas não se contaminaram com o pecado, não se contaminaram com o mundo. São poucos aqueles que têm andado em santidade aos meus olhos. É isso que Deus está dizendo. Então havia um grupo pequeno que mantinha a pureza doutrinária e moral. A linguagem utilizada por Cristo é veterotestamentária, pois os sacerdotes não deviam contaminar as suas vestes. Depois vocês podem ler esses textos em casa, tem aí na folha de vocês. Eu acho que o texto de Isaías, eu não sei se está anotado aí, mas vocês podem anotar a caneta, né? Então, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles deveriam manter as suas vestes limpas. Próximo slide. E no Novo Testamento, nós somos sacerdotes.
como dignos sacerdotes do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, aquelas poucas pessoas em Sardes que haviam mantido a postura cristã correta, apesar de estarem em franca minoria, receberiam vestes ainda mais brancas, a pureza eterna e a perfeição da salvação. Deus nunca fica sem um remanescente fiel. Veja mais uma vez ali o versículo 4, diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, quando a gente vive uma vida de santidade, qual é a promessa que Deus tem? Que Ele vai nos santificar ainda mais. Ele vai nos tornar completamente sem pecado na sua volta, no seu retorno. Ele vem para tirar totalmente o pecado das nossas vidas. Mas aqueles que vivem com roupas sujas, se contaminando com o pecado e com o mundo, eles serão lançados, no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que aparece lá em Apocalipse capítulo 21. Próximo slide. O vencedor, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Próximo slide. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Uma promessa de difícil interpretação. Não apagar o nome do livro da vida. O certo é que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, por Deus, tem lá os nomes, e Deus diz que aqueles que são fiéis a Ele não terão seu nome apagados. Próximo slide. Então, aqui está falando da certeza da salvação, porque Deus ele não vai apagar o nome do livro da vida, e ainda vai confessar essas pessoas diante de Deus. Vamos ver ali Mateus capítulo 10, versículo 32, diante de Deus e dos anjos. Mateus capítulo 10, versículo 32, quem achar pode ler. Eu vou ler Lucas. Lucas capítulo 12, Mateus capítulo 10, versículo 32, quem achou pode ler. É a nossa pública profissão de fé, Se alguém publicamente me confessa, Jesus também publicamente o confessará diante de Deus e diante dos santos anjos. Então, Jesus está dizendo que aqueles que vivem em santidade, lá em Apocalipse ele está dizendo que aqueles que vivem em verdadeira santidade, mantendo as suas vestes brancas, serão confessados por Ele diante dos anjos. Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Vou ler aqui. Lucas capítulo 12, 8 e 9. Diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Próximo slide. Em outras palavras, Jesus está dizendo algo como: muito ao contrário de condená-los, vou bancar o nome de vocês diante de Deus e dos anjos, e garantirei o nome de vocês no livro da vida. Próximo slide. Versículo 6, Como a carta termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, irmãos, por que Jesus fala aí, quem tem ouvidos? Porque nem todo mundo tem ouvidos, Então havia uma parte da igreja ali que já estava morta e que parece que não conseguia ouvir. Próximo slide. Conclusão. O que nós aprendemos com tudo isso, O que nós aprendemos com Tiatira e com Sardes? Como nós dissemos, vamos fazer uma conclusão aqui, unindo as duas igrejas. O que nós aprendemos com Tiatira e com Sardes? Primeiro, precisamos aprender a evitar o caminho intermediário entre a fidelidade e a aceitação pública.
Então, a gente não pode viver num meio cristianismo. Nós precisamos viver um cristianismo autêntico. Segundo ponto, precisamos aprender a pagar o preço, seja ele qual for, para manter a nossa postura de verdadeiros discípulos do Senhor. Porque, irmãos, tem um preço a ser pago. E às vezes esse preço ele é alto. Jesus chegou a dizer que nós vamos ter inimigos dentro da nossa própria casa, se nós quisermos viver o verdadeiro cristianismo. Próximo slide. Precisamos velar por nossas almas, pois ninguém está livre de se tornar tolerante com as Jezabéis, especialmente quando são pessoas poderosas que podem nos prejudicar. Às vezes a gente faz as contas, né? Se eu for fiel a Deus, eu vou perder o quê? E aí a gente então tolera algumas situações porque nós não queremos ter perdas. Próximo slide. Precisamos lembrar da misericórdia do Senhor, que sempre oferece oportunidades para que nos arrependamos dos nossos pecados, mas também nos lembra da sua justiça. Não se pode brincar com Ele. Próximo slide. Então Deus ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Pensemos no grande privilégio que Ele quer compartilhar com o seu povo. Autoridade sobre as nações através da pregação do Evangelho, que é o que Deus disse, nós vimos na igreja de Tiatira, né? Essa grande bênção que Cristo tem para nós. Próximo slide. Acho que acabou. Ok. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, que grandes lições, Pai, vimos ao estudarmos Tiatira e Sardes. Que o Senhor nos ajude a fazer um autoexame e que o Senhor nos ajude, Pai, a vermos se estamos mortos, pré-mortos ou vivos. E Pai bendito, se não estivermos vivos, que o Senhor nos dê graça para nos arrependermos, que o Senhor nos conceda arrependimento, em nome de Jesus, para que possamos viver. E oramos, ó Pai, para que a nossa igreja tenha obras de amor e uma boa doutrina, para a glória do Teu nome. Às vezes, Senhor, vemos que temos obras de amor e falta doutrina, e às vezes vemos uma boa doutrina, mas vazia de obras de amor. Então pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a graça de sermos conforme o Senhor quer que sejamos, para glorificarmos o Teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém.